Eu sou César Vanucci, repórter, e estou dando sequência aqui a um bate-papo cheio de intrigantes revelações com o professor Eros Campos Jardim, magistrado aposentado e uma pessoa que pertenceu ao célebre grupo de investigadores de objetos aéreos não identificados do SICOANE, uma instituição pioneira na investigação de incidentes de discos voadores do Brasil, que era coordenada pelo saudoso professor Ulvio Brant Aleixo. Doutor Eros, por gentileza, prossiga no relato das suas vivências nessa casuística tão fascinante da ufologia. E tão perto de nós, né, Vanucci? Tão perto de nós. Agora, o caso que eu vou narrar agora, que aliás está assim um pouco longínquo, mas eu me lembro, nós tivemos no local. É o seguinte, uma rua na bairro Sagrada Família, perto desta rua tem uma subestação da CEMIG, sabe? É uma subestação, parece que está lá até hoje, uma das ruas que desemboca lá perto daquele Instituto Agronômico, não tem ali, tem aquela mata? Sei. Por ali. Mas foi o seguinte, eu não sei como chegou ao conhecimento do SICOANE esse fato, mas nós estivemos lá, entrevistamos as crianças, entrevistamos a mãe, o pai. As crianças que hoje são adultos. Hoje são adultos. Você entrevistou, você sabe melhor do que eu. São adultos, crianças naquela época. Então, o que mais chamou a atenção, inclusive revistas ufológicas, agora eu lembro muito de uma revista, não era ainda o nosso... A UFO, era uma outra revista que aparece um ser de quase 2,5 metros de altura, com um olho apenas na testa. Isso... dos seres avistados. Que as crianças avistaram e descreveram, né? Descreveram. Uma pessoa grande com um olho na testa. E um objeto ficou parado, como que na expectativa da descida daquela figura lá naquele terreno. Um terreno de dimensão assim, digamos assim, meio quarteirão mais ou menos, mas uma chácara. É uma chácara, cheia de frutas e tudo mais. Esse ser, até digamos assim, os jornais que publicaram, as revistas que publicaram, chamam de ciclopes, ou seja, um ser, aqueles seres mitológicos, desenharam perfeitamente o ser e aquele olho na testa, o ser ciclópico. Muito bem. E a criança, uma delas, você sabe melhor do que eu, nós entrevistamos isso que você acabou de dizer. Uma das crianças resolveu jogar uma pedra nele, nesse ser ciclópico. E ele reagiu, não sei se lançou um raio de luz em cima dessa criança, ela ficou paralisada durante um certo tempo. Ficou paralisada, não se movia. E a mãe e o pai apavorados diante daquela cena fantástica, um ser e um objeto esperando lá em cima, aguardando, outros dentro do próprio objeto. E esse ser ciclópico desceu, não sei como, eu acho que desceu através de duas luzes. Não foi escada, não foi nem desceu de paraquedas, não, desceu propriamente um ser alto, quase 3 metros de altura. A criança ficou paralisada, ele então voltou lentamente para dentro do objeto, o objeto fechou, foi embora. Depois o menino voltou ao normal e tudo mais, contando esse episódio. Fomos lá, contaram o que tinha acontecido, fomos lá, digamos assim, uma semana depois do fato, sabe? Mas não tinha, parece, se não me falha a memória, havia muita mexerica no quintal, coisa assim. Estava à procura de quê? Ninguém sabe o que ele pretendia.
porque não tinha nada de interesse, assim, é um terreno comum, com mexeriqueiros. Eu não sei, alguém falou, não sei se ele chutou, alguma coisa, não tenho muita certeza. O fato é que ele permaneceu ali durante algum tempo e só o fato do menino ter jogado a pedra provocou uma reação dele no sentido de paralisar essa criança e depois ele próprio retornou ao objeto não identificado e foi para o cosmos. A hipótese de que esse ser pudesse ser uma figura robótica foi aventada por vocês na oportunidade dessa investigação? A descrição. A descrição poderia coincidir, pelo que a gente conhece hoje, tanto assim, de versões, né, modernas. Né? Tanto assim que essa revista, não sei qual foi, não sei que jornal que foi, não sei se foi revista ufológica, descreve exatamente na revista, desenha exatamente essa figura que apareceu lá. Então alguém revelou. As crianças falaram, isso eu ouvi. As crianças e os pais falaram, não, um homem de um tamanho colossal com um olho só na testa. Isso aqui na Sagrada Família, dentro de Belo Horizonte. Mas o que é isso? E vamos dar sequência. E outros fatos assim que você considera relevantes nessas investigações? Agora, eu vou te contar um fato, não é relevante, mas digamos assim, humorístico. Humorístico e pitoresco. Quando nós vamos no Cerro do Cipó, tem no tempo não tinha asfalto, tinha um barzinho chamado Ermelindo, o dono do bar. Nesse barzinho as pessoas... Ermelindo. É outro Ermelindo, né? Tem outro qual? Bom, o Ermelindo que travou a... Não, então não é isso não. Desculpe. Qual é o nome dele, gente? É um barzinho que ele tem na beira da rodovia de terra ainda. Não é Ermelindo, não. Deixa eu ver. É o Ciro. É o Ciro. É o Ciro, porque aí eu confundi com o outro. O Ciro é dono de um bar, sabe? E ele vende na beira da estrada de terra. Hoje é o asfalto. Você está se referindo a fatos ocorridos na década de... Na década de 50. De 50. Década de 50. Esse Ermelindo, esse rapaz... Ciro. O Ciro, dono do bar. Tem o nome do rapaz, tem também Caso Baleia... Joaquim Donara. Joaquim Donara é um pobrezinho que foi se abastecer na venda do Ermelindo. Do Ciro. Na venda do Ciro. E comprou açúcar, comprou arroz, comprou feijão, que ele morava perto, um pobrezinho, uma casinha próxima. Foi se abastecer na venda do Ciro. Pois bem, era já ao entardecer, quase noite. Ele sai da venda do Ermelindo e entra para a estradinha próximo para ir para a casa dele, carregando uma sacola na qual tinha açúcar, tinha arroz, tinha tomate e tudo. Um objeto o persegue na estradinha em direção à casa dele. Ele falou, mas o que é isso atrás de mim aqui? Ele me contando comigo. Isso também é lá na região do Cerro do Cipó. Então, ele falou, atrás de mim assim e tal. Aí ele foi julgando as coisas que estavam na sacola para poder correr mais, jogou arroz para trás, jogou feijão para trás e tudo, e conseguiu escapar, entrou na casinha dele, o objeto acompanhou até certo ponto e ele foi embora. E que ele contou o caso, ele fala assim, eu joguei tudo fora, eu só não pude jogar o açúcar, porque não tinha como recuperar o açúcar. Açúcar foi esse, o açúcar foi comigo para casa, mas o resto eu joguei fora, para ficar facilidade para poder correr, né? Para correr e o objeto não é ser, é um objeto que o acompanhou. Objeto luminoso. Luminoso, é característico disso. E que para ele representou uma ameaça, né? Clara. Sem né? dúvida, tanto assim que ele correu para poder esconder. Agora me diz uma coisa, esses episódios todos que você relata e que foram objeto de investigações do Cipoane, foram catalogados, reunidos e fechados em algum compêndio?
Olha, meu caro O Vanucci. que aconteceu com tudo que foi levantado a respeito? Exatamente. É o seguinte, as gravações eram guardadas, gravações, mas havia uma menina que trabalhou com o Cicoane durante muito tempo, que conseguiu ouvir as gravações e transcrever a máquina, escrever ou só a mão e tudo, transcrever as entrevistas que a gente fazia gravadas. Entendi. Sabe? Essas entrevistas ficaram com o Ulvio muito tempo, assim, ela ouvia a narrativa e depois passava para o papel o que ela conseguia ouvir e identificar o local, tudo direitinho. E esses escritos ficaram com o professor Ulvio durante muito tempo, mas depois, porque a gravação ia acabar, esses ficaram com ele durante muito tempo, depois não tem mais notícia delas. Porque, na verdade, a gravação, ela se esvai depois. Elas estão em poder de alguém, você ignora, né? Não sei. Pode ser que entre... Guardados, deixados pelo professor Pode ser que entre... Ulvio. Boa observação. Pode ser que entre aqueles objetos que desapareceram, falaram que o arquivo tinha desaparecido, né? Te falei sobre isso. Sim. Ninguém sabe mais do arquivo e tudo. Depois eu vou te dar uma notícia até boa, recente, via indireta, fiquei sabendo que o arquivo não desapareceu, não. Porque foi o filho do Ulvio, procurou o meu filho, o Francisco, sobre outros assuntos, e eu falei assim, escutei aquele arquivo. Não, ainda está, mas se desaparecido, não desapareceu, não. O arquivo aqui é uma peça raríssima. É muito rico, né? Muito rico. De informação, né? De informação. Vocês investigaram dezenas de casos, né? Dezenas de casos. Você traz um relato aqui, você traz aqui um relato muito reduzido, diminuto, né? do volume das coisas investigadas. Né? Exatamente. Então, isso está na casa, porque ele mudou. A casa dele até parece que está alugando, não sei se já... A senhora dele, que é a Beatriz, faleceu também. Pois não. Então está morando a família. A família agora está cada um no lugar e tal. Então, não sei porquê, tinha um dos meus filhos falou assim, papai, encontrei com o Haroldo, filho do Ulvio, ele falou que o objeto, o arquivo não desapareceu não, que ele sabe onde está. Isso é uma preciosidade, cara. Ué, muito bem. É o caso a gente tentar resgatar, né? Vamos resgatar. Como fonte manancial de informação muito valioso. Muito valioso. Para a história da investigação ufológica em Minas Gerais. Né? Mas, professor, eu agradeço muito a sua presença aqui, viu? E essa rica informação que nos traz sobre experiências que tiveram, como já salientei, né, um cunho vanguardeiro e que ajudaram muito na criação de uma consciência ufológica em Minas Gerais que permite hoje a centenas de pessoas se consagrarem à avaliação do fenômeno e que também levantaram e estabelecerem, né, uma certeza pessoal de que realmente a ufologia não é um fruto de embuste, fruto de ficção, fruto de imaginação excitada, né? Não, é uma coisa que traduz um enigma, uma charada que a algum tempo qualquer vai ter que ser decifrada pelas pessoas que se interessam pelo sentido da vida e pelo destino da humanidade. Né? Muito bem. O Vanucci, eu sempre tenho uma máxima de dizer o seguinte, não depende de nós, depende deles. Porque não há possibilidade, nós não temos nenhuma possibilidade de aproximar deles e falar, não, estou aqui, o que vocês querem? Não, porque na hora que você vai se aproximar, eles vão embora. Entendi. Então eles não querem nada conosco, no ponto de vista de dialogar. Entendi. Eles querem ou raptar
examinar, porque tem casos, né? E fazem uma autópsia no ser humano para ver como é que eles são, como é que eles falam daquele dos Estados Unidos, o Walter, como é que chama? Tem até um filme sobre ele. O Boris Walter, não. É o. Eu sei sabe qual é, né? Que ele é um caso real que transformaram num filme, mas ele até depois deu uma entrevista na UFO e falou que o filme não revela exatamente o que aconteceu tudo com ele. Tudo que aconteceu, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Honrou muito Percepção com essa sua participação. Viu?